Ela é formada em Engenharia Química pela UFSCar, trabalhou na Disney 2 vezes e tá no mundo digital pelo TikTok. Começou no mundo digital pelo TikTok. Com vocês, Luísa Neto. Oi, gente. Tô Lu, muito animada. Tá animada? Uhum. Lu, tô muito feliz de você estar aqui, de verdade. Ó, vou dar um spoiler pra vocês. Eu e a Lu, a gente tem meio que um parentesco, vamos dizer assim, né, Lu? Mas, Lu, tô muito feliz de verdade de estar aqui. Acho que a gente tem muitas coisas muito legais pra falar, desde a Disney, desde o TikTok, desde ser engenheira química. E é isso. Vamos começar? Bora. Então, bora. O que eu quero saber pra começar é TikTok. A Luísa, ela começou no TikTok em 2020, certo, Lu? Uhum. Perfeito. Só que aí você entrou no TikTok tipo eu. Eu entrei no TikTok assim. Ai, tô deitada na minha cama, pandemia, não saía de casa. Vou baixar um aplicativo. Ai, o TikTok que dá pra ver vídeos instantâneos. Não conhecia, do nada eu tava viciado. Ou tipo, não, eu já sabia o que era TikTok e acho que eu vou começar a gravar porque vai ser uma boa pra mim. Não, assim, foi bem a história clichê da pandemia que você acabou de narrar. Sem fazer nada em casa. Na época eu tava home office, como todo mundo. E aí sobrava muito tempo. E eu cansei das redes que eu já estava acostumada a usar, queria uma coisa diferente, tava todo mundo falando TikTok, então eu tinha uma noção do que era. Não tinham os parecidos com o TikTok ainda, então eu falei, vou baixar isso aqui, mas acho que eu nem vou gostar, vou só baixar pra ver o que é. Uhum. Aí eu baixei, eu gostei muito. E no primeiro dia eu fiz um vídeo de pijama, eu acho que ele ainda tá lá. Mas assim, aleatório, não ia postar, ou vou postar. Eu fiz pra postar, mas eu falei, eu tenho nenhum seguidor, vai dar dane-se, vou só postar. E era falando justamente minha primeira impressão do TikTok, então é um vídeo falando do tipo, por que toda cena parece que a pessoa tá pegando o celular de novo, o TikTok era diferente em 2020. Não, era muito diferente. Tinha a vibe do Musical.ly, né? Eles estavam meio que migrando tudo ainda, né? E aí falando que eu não entendia as hashtags, porque todo mundo só usava a hashtag For You Page, ou seja, você clicava na hashtag e era completamente aleatório, Sim. todos os vídeos estavam lá. E aí eu fiz um vídeo falando disso, e achei legal, achei divertido fazer, e larguei e fiquei só assistindo. E depois de um tempo eu fiquei, nossa, eu me diverti fazendo aquele vídeo, né? E aí eu olhava uns vídeos e falava, pô, eu poderia falar outra coisa sobre esse tema. E aí eu já tinha esse pensamento de, desde que eu assistia Não Faz Sentido, Cauê Moura, etc, etc. Eu achava legal a ideia de ter um canal no YouTube. Porque eu fazia teatro, mas não gostava de atuar. Eu gostava da ideia de trabalhar com entretenimento. Sim. E aí o jeito que parecia legal era ter um canal no YouTube, que era a única opção nessa época, nunca fiz. Que bom, porque, sei lá, eu tinha 12 anos, não ia ser legal. É assim, um canal de Minecraft, brincadeira. Mas não, e aí eu sempre Luizinha dos jogos. Nossa, imagina. Não, eu ia falar talvez só de Disney, não Tá sei vendo? Então, Mas ia ser de um jeito meio ruim. E aí eu fui sempre, minha escola era integral, e aí a faculdade era integral, e aí agora eu tô no estágio, eu fui sempre... YouTube é um negócio de 10 minutos atualmente, né? Você precisa de um dia pra fazer um vídeo. E eu fui deixando, e aí quando eu vi o TikTok, eu falei, poxa, isso aqui eu consigo fazer em meia hora, fazer um vídeo se eu não for fazer uma edição, porque no começo eu não editava, não legendava nada. E aí eu comecei a fazer e falei, vou fazer. Com nenhum seguidor, vamos ver o que acontece. E eu não tinha vergonha que eu tinha no Instagram, porque no Instagram tinha todo mundo que eu conhecia. No TikTok só tinha minha mãe. Eu falei, vou começar a postar. E fiquei postando. Eu gravava todos os vídeos assim, 11 da noite, meia-noite, porque eu tinha o TCC, a faculdade, o estágio. Tava na época da faculdade, então. Ainda 2020 tava. pra entregar o TCC. Meu TCC foi 2021, mas eu já estava começando a entrar no tema e fazendo minhas últimas matérias. E aí eu fui fazendo e deu mais certo, e aí eu mudei de estágio e o TikTok foi dando mais certo, daqui a pouco ele estava ocupando mais tempo e me dando mais dinheiro, e eu amo fazer isso aqui, o estágio eu gostava, que depois virou, eu fui até efetivada, eu gostava, mas não era o que eu amava fazer. Aí até que eu, agora faz 1 ano e meio mais ou menos, larguei todas as outras coisas, formei, terminei a faculdade, que eu falei, não vou largar. Obviamente. Não, tô tava no ali TCC também. já. Não, exatamente, tava no TCC e ia largar a faculdade. Sim, e ainda fiz TCC com o professor que eu gosto e que sabia que eu não ia trabalhar com aquilo, então foi então mais perfeito. tranquilo. E aí fiquei agora só com, não só TikTok, né, mas TikTok e Instagram. O conteúdo é bem parecido, como todos os conteúdos são. Acho que quase todo mundo fala, não pode postar a mesma coisa. Todo mundo posta a mesma coisa. E agora eu tô nessa de redes sociais, que eu descobri que é o que eu quero fazer, assim, pelo menos por um bom tempo, talvez pra sempre. E aí, primeira vez que você foi pra Disney, que ano? Como é que foi? Primeira vez que eu fui passear ou primeira vez que eu fui... Não, primeira vez que você foi trabalhar. Ah, tá, trabalhar. É porque passear ela já foi antes, mas eu quero saber trabalhar. Eu era criança, então é diferente. Mas trabalhar, a primeira vez eu fui em 2000. E como surgiu a ideia de ir pra Disney trabalhar? Porque tem isso também. Sim, Tem isso foi uma volta. Eu nem... Antes da Luí, e isso é uma verdade real, eu não sabia.
Eu não sabia que dava pra ir, sair daqui ou de qualquer outro país e ir trabalhar na Disney de Orlando, porque tem isso também. A única Disney que dá pra trabalhar é em Orlando, certo? Certo. Às vezes eles pegam umas pessoas de lista de espera e chamam pra Califórnia, mas você não pode prestar pra Califórnia. Entendi. E nos Tá. últimos 2 ou 3 anos isso não aconteceu. E já então. era uma coisa que eles estavam querendo acabar, porque eles têm que fazer toda uma estrutura e mandam, sei lá, 5 pessoas. Ah, entendi. Tá, mas então é isso. Como surgiu? Por quê? Como é que faz? E como foi a primeira vez na Disney, trabalhando nos parques da Disney? Porque pra mim isso é incrível. Eu também acho muito incrível. Às vezes eu ainda não acredito que eu realmente fiz isso. Mas a primeira coisa que eu vi sobre trabalhar na Disney foi o canal de uma americana que estava trabalhando na Disney. Comecei a ver porque eu sou fã de Disney, sou fã dos parques e tal. E aí eu comentei no vídeo dela, do tipo, nossa, meu sonho é trabalhar na Disney e tal. E ela não entendia como funcionava o intercâmbio, mas ela falou, olha, às vezes vem uns brasileiros pra cá. Então, alguma coisa deve ter. E eu, caramba. E esse programa é muito antigo, ele existe desde, eu vou falar errado provavelmente, mas eu acho que é 90 e alguma coisa, 95. Nossa, muito tempo então. Ele era muito pequeno. Se não me engano, o Thiago York trabalhou na Disney nesse mesmo intercâmbio que eu trabalhei. E aí ela falou do tipo, tem alguma coisa. E eu fui pesquisar, porque eu nunca tinha jogado no Google, tipo, intercâmbio pra trabalhar na Disney, brasileiros trabalhando na Disney, que é uma coisa que a gente acha que não tem Sim. e acaba não pesquisando. Aí eu pesquisei e descobri que existia. Eu ainda não estava na faculdade. Aí eu falei, vou esperar a faculdade. E fui tentando descobrir, às vezes eu pesquisava no YouTube, ainda tinha pouquíssimas pessoas, tinha a Mari Araújo, mas tinha pouca gente falando sobre isso, falando sobre processo seletivo. E aí eu entrei na faculdade, um veterano meu, assim que eu entrei, foi trabalhar na Disney. Nossa. Um veterano da engenharia química. Sim. E apaixonado por Disney e tal, o Thales. E eu entrei na empresa júnior na faculdade e ele era meu diretor na empresa júnior. Eu falei, bom, então agora você vai me ensinar como é que faz esse negócio. Aí esperei ter 18 anos, porque eu entrei com 17, você tem que ter 18 anos no começo do processo seletivo, então no meu primeiro ano de faculdade eu não podia, Tá. que eu só fiz aniversário em outubro. Aí no segundo ano acho que teve greve na faculdade também, não ia dar. E aí depois eu fui. E aquela coisa de acontece no tempo certo, Sim. etc. Fui com as pessoas que eu me dei super bem e tal. E aí eu participei de todo o processo seletivo, foi 2017, dezembro de 2017 até fevereiro de 2018. Trabalhei na porta do Animal Kingdom. E foi tudo muito mágico, assim, muita gente fala, mas não quebra a magia, você vê os bastidores, você vê como funciona. A magia muda, eu acho, fica diferente. Assim, quando você sabe que a pessoa que você conhece está trabalhando como amiga do Mickey, você chega lá, não é uma quebra de magia, parece que você conhece o Mickey. É mais emocionante. É uma coisa bem doida, assim. E você vai aprendendo como funciona e o tanto de detalhe, tudo que precisa para funcionar, porque quando você vai lá só passear, tem muita coisa que você não repara. Eles falam, aliás, as coisas muito boas são as que as pessoas não reparam. Ninguém repara que está muito limpo, ninguém repara que é muito seguro. Mas se está sujo ou a pessoa não está se sentindo segura, ela vai reparar. E aí você começar a aprender mais dessas coisas e tal. Foi, assim, a melhor época da minha vida. Aquela coisa clichêzona de dividir antes e depois. E eu só queria voltar e não podia, que só pode fazer uma vez. Mas aí veio a pandemia, etc. A Disney demitiu um monte de gente, infelizmente. Terminou, né? Um monte de contrato. E na volta eles precisavam de muita gente. E não supriu o que eles fizeram de processo seletivo. Então o processo foi, sei lá, em agosto. E aí em outubro eles abriram de novo. Ou seja, o processo abriu, acho que eu mandei o formulário em setembro para estar embarcando em dezembro. Nossa, foi nessa muito última rápido. vez que eu fui agora, sim. Foi muito rápido. E eu fui meio, sei lá, né? Faz tanto tempo que eu trabalhei lá, vamos ver se dá certo. Mas podia ir. Tipo, você já trabalhou uma vez, eu posso ir na segunda? Então, nesse processo seletivo especial que eles abriram porque não tinha gente pode. suficiente, eles falaram, dessa vez pode ir de novo. Mas E aí, normalmente não pode. Normalmente é uma vez só. Tá. Eu espero que eles mudem isso, porque teve bastante feedback positivo da galera que voltou. Então- Porque, querendo ou não, o treinamento básico a gente já tem. E é mais fácil, Foi né? muito mais fácil pra eles, porque pula a primeira entrevista, porque eles já sabem que você fala inglês, você já foi pra lá. Você chega lá, você tem uma noção de como as coisas funcionam, você tá acostumado com o ritmo da Disney, eles conseguem ver o seu, chama record card, que é quantas coisas erradas você fez nas outras vezes, e escolher se te chamam ou não. Então, por exemplo, o meu, de tudo que poderia ter na primeira vez, eu tive um atraso de 15 minutos. Foi a única coisa errada que eu fiz no meu primeiro, no segundo eu não tive nada. Meu record card tá zerado. E eles conseguem olhar isso, então é bom pra eles, mas eles falam que é pra dar oportunidade pra mais gente. Tem muito brasileiro que quer ir. Ok.
Todo mundo, antes de ir, defende que só pode ir uma vez. Porque quer que dê mais oportunidade pra mais Vai gente. ver agora. Depois de ir, você vai querer ir a segunda. E aí você não vai mais ser tão a favor dessa regra. Vai querer ir toda hora. Não, se eu pudesse ir todo ano, talvez não todo ano, porque você Sim. fica sem verão, sem Natal, sem Ano Novo. Quer dizer, realmente. sem não, eu comi Domino's no Natal e foi incrível. Mas, olha que bom que eu perguntei se podia falar nome de marca, né? Porque eu já sim. falei vários. Não, tá tudo bem. Mas fica sem a família. É um momento que tem um lado complicado também, que pouca gente fala. E foi o que eu comecei a falar justamente no TikTok. Contar as histórias dos visitantes que são grossos, que vão gritar com você. Que pagaram $200 pra estar lá dentro. E quando algo não tá perfeito, ele vai atacar a pessoa que tá na frente dele. Sim. Que é você que geralmente não tem nada a ver. E não tem poder pra resolver também. É. Ainda mais a primeira vez que eu fui, no brinquedo eu consegui ajudar. Aí deu errado, tudo bem. Você pula a fila e vai de novo. Não atrapalha a gente. A gente quer deixar as pessoas felizes. Mas no primeiro que eu trabalhava com ingressos, se o seu ingresso não funciona, você tá com o ingresso do seu irmão que tá no hotel, se você não pagou o seu passe anual, eu não posso fazer nada. É a coisa mais cara que... Não é a coisa mais cara que vem de lá, porque tem, tipo, o castelo de cristal Swarovski, mas... No geral, é a coisa mais cara que as pessoas compram é o ingresso e eu tinha que olhar e falar, eu sinto muito, você não vai entrar no parque. E no brinquedo dá pra dar mais jeitinho nas coisas, assim. A gente consegue ajudar mais, aí eu era bem menos xingada, bem menos. Ufa. E aí, duas curiosidades. A primeira é, o amigo do Mickey, o amigo da Minnie, o amigo do Pato Donald, o amigo de vários personagens. Eles são pequenos? São pessoas baixinhas? Então, se você... Esses amigos. Esses amigos. Aham. Você não é amigo porque, assim, o Mickey, ele já existe, ele é o Mickey, né? Sim. O amigo é quem ajuda o Mickey a conversar com as pessoas do parque. Entendi, tá. Quem ajuda o Mickey a estar no parque, porque isso é a amizade deles. E se você entra na Disney, existe uma lista oficial das alturas e cada personagem tem uma altura muito específica. Nossa. O Mickey, Minnie, Tico, Teco, todos os roedores. Eu acho que, inclusive, tá escrito assim. Ou algo do tipo que generaliza todos eles. São até 1,53, se não me engano. E trabalharia como personagem? Eu? É. Não por altura, eu tô num lugar, assim, que eles falam que é um vácuo dos personagens. Eles não sabem o que fazer. Eu acho que não tem quase nenhum. Porque tem personagens especiais, né? Que só tem no Natal, que só tem em parada. Mas não posso fazer isso. Ah, tá. Tem toda uma coisa, porque o nosso tempo lá é muito curto. Não vale a pena treinar alguém pra pessoa fazer parada, que é um treinamento super longo. Ela vai fazer 2 semanas e vai embora. E vai embora, é. Eles vão só gastar dinheiro, porque eles te pagam as horas de treinamento também. Mas, assim, eu não acho tão legal pra mim, porque eu gosto muito de falar. E os personagens não podem falar. Eu queria, quando eu fui a primeira vez, eu queria muito ir melhorar o meu inglês. E no fim, como eu fiz amigo brasileiro, meu horário de falar inglês era no trabalho. Tanto com os visitantes, quanto com quem trabalhava comigo. E o personagem não tem isso. Eles... Não fala, né? Não, nada. Nada, É só tudo no gesto, na mímica. Quem curte muito teatro, geralmente, gosta da ideia de ser personagem. Porque é uma coisa de expressão corporal, assim, você tem aulas e aulas disso. E é muito legal. E é uma honra enorme, né? Porque você está sendo amigo de um personagem que você, com certeza, acompanha a vida inteira. Mas pelo meu negócio de gostar de conversar com as pessoas e gostar de poder ser eu mesma, eu normal. Na mansão Mal Assombrado eu era muito... você é obrigado a sorrir? Não, porque é mal assombrado. Mas isso também não é proibido de sorrir. Então era muito livre conversar com as pessoas realmente sobre a vida delas, a pessoa te contar um monte de coisa, você poder... Quando o brinquedo tá mais vazio, nossa, teve um visitante que ele reformou a casa inteira dele no tema Mansão Mal Assombrada. Ele fez as coisas. E eu posso parar com ele no canto, porque não estava tão lotado, e ver as fotos da casa dele, conversar. Caramba, que legal, não sabia disso. Então, esse meu amigo Thales, que trabalhou na Disney antes de mim, os amigos dele foram no brinquedo, eles ligaram pra ele no FaceTime, ele falou comigo. Então, assim, são coisas que eu não faria se eu fosse personagem. Sim. E acho que eu também fui criando essas coisas na minha cabeça, porque como eu sabia que eu não podia, por causa da altura, eu olhava mais o lado negativo, obviamente, né? Que eu já sabia que eu não ia poder ter, é melhor eu não querer também. Ele é natural de Santos, tem 24 anos e é um talentoso cantor, compositor e produtor musical. Gente, juro, ele tá ali em tudo. Em apenas 2 anos de carreira, destacou-se na cena musical caiçara. Muito legal. Quem tá aqui com a gente hoje é o Rafael Domingos. E aí, Rafael, tudo bem? Tudo bem, Vitor? Obrigado aqui o Tauricast. Obrigado pelo interesse e a oportunidade de estar aqui compartilhando a história com vocês. E, uma imensa felicidade de estar aqui, a convite do Vitor, do Tauricast. E bora começar então, Rafa. Vamos começar com o clássico, que eu acho que é importante. Me diz como é que a carreira musical entrou na tua vida, porque música todo mundo a gente sempre escuta desde criança, né? Desde pequeno. Mas me conta como é que a carreira musical entrou na tua vida. Então, sempre foi um sonho, desde criança, pequeno, mas
as coisas vão mudando ao longo, né? Cursinho, aí tem aquela questão de você seguir outras carreiras e tudo mais. Mas sempre foi um sonho. E aí, quando teve a quarentena, a pandemia, né, a crise sanitária global, eu voltei atrás nesse sonho, comecei a procurar mais sobre produção musical. Então, eu encontrei um curso livre da Berklee College of Music, que é em Massachusetts, em Boston. Comecei a fazer esse curso, que deu durante, acho que foi 1 ano, por aí. Comecei a aprender sobre produção musical sozinho, em casa, né, durante a quarentena, e comecei a investir, a fazer produção musical, comecei a comprar alguns aparelhos, como teclado MIDI, retorno de áudio, monitores, microfone, e comecei a fazer 2 ou 3 músicas por dia, né, a parte de produção musical mesmo. Aí eu fui desenvolvendo isso até isso em 2020, 2021, aí em 2022 eu lancei minha primeira música, Cronos. Né? Mas antes disso, eu comecei a trabalhar com jingle para uma loja de roupas e-commerce, para começar realmente, de fato, dar o início à carreira mesmo, para conseguir ter também essa confiança em mim e prosseguir no Spotify, Apple, Deezer e todas as outras plataformas digitais. Legal, e assim, então você começou fazendo jingle é muito diferente, na verdade, de fazer uma música mesmo e tudo mais, cantar ou não? Ela segue os mesmos padrões, assim, de começo? Então, do jingle, são geralmente músicas menores, né, em relação à duração, e mais repetitivas, para que fique na cabeça do pessoal, então para que realmente seja voltado para o marketing, né, propaganda. Então, era mais instrumental, então foi muito mais simples o processo, né, e eu fechei uma parceria com uma loja de roupas, que super me apoiou no começo, que é a Felsen Store, né? A Bia e o Gabriel, que me apoiaram bastante, né? Os dois são empresários, e eles me acolheram para poder dar início. Então, eles fazem parte da minha história, sim, na carreira. Legal, legal. Então, você também já toca alguns instrumentos? Sim, sim. Ou foi tudo computador? Não. Toco instrumentos, sim. Eu fiz aulas desde 2012 no CC Mix, que é um Centro Cultural Mix em São Vicente. Sim. Inclusive, eu estive lá ontem, né, no ensaio deles de final de ano. Incrível, a Bianca, André. E então eu comecei a aprender a tocar violão. Fiz aulas de canto lá também. Participei naquela época de algumas premiações, apresentações, tudo mais. Comecei a aprender guitarra, porque, né, aprender o violão já vai pra guitarra, já vai direto. Sempre, né? E o teclado também nessa mesma época da quarentena, né? Então eu comecei a desenvolver, a procurar, mas isso foi mais no YouTube, aulas no YouTube mesmo, assim, aprendendo. E aí fui nessa questão de você querer fazer as coisas acontecerem, aí você tem que ir atrás. Então eu fui atrás de aprender também a tocar teclado, mas o meu foco principal mesmo de instrumento é violão e guitarra. Sim, mas não, agora você me falou um negócio que me deixou muito, muito curioso. Certo. Como é que apresenta? Como é que estuda? Como é que foi o ensinamento? Como é que aprende teclado no YouTube? Então, como é que foi isso? Porque sim. eu não tenho, assim, nenhum instrumento, né? Eu nunca aprendi nenhum. Mas agora, teclado, que ele já vai... Depois você parte, de repente, com um piano, e aí você aprende um teclado no YouTube, nossa, pra mim ia ser totalmente difícil. Então, como eu já tinha essa base do violão, né, essa questão de notas, o teclado meio que elucidou melhor pra mim como funciona a questão de acordes, das notas, de você colocar a sétima, a nona, ré com sétima maior, aumentada. Então o teclado deu uma visibilidade muito maior pra mim, porque das teclas, né? Porque as cordas, você estão lá, tá tocando, você meio que vai automático do jeito que você aprendeu. Ali no teclado dá pra você fazer várias formas dos acordes e tudo mais. Então, no YouTube, eu comecei a aprender do básico do básico. Então, toda vez que eu vou aprender alguma coisa, por mais que eu já saiba algumas coisas, tipo, de fazer os acordes, eu sempre busco iniciar realmente do começo. Fica até um pleonasmo aqui, mas... realmente iniciar desde o comecinho, com humildade, saber, bom, vamos pegar com calma. Isso do teclado foi mais para me basear, porque a produção musical, ela é muito pautada no teclado, que é o teclado MIDI que a gente utiliza na produção, que é um teclado que ele não emite som. É um teclado que ele é conectado ao computador exatamente para fazer a parte da produção musical, então os acordes. Então tudo que você tocar no teclado vai aparecer no computador. Sim. Então essa parte de você aprender o teclado, eu aprendi, mas não para tocar, por exemplo, assim, em shows daquele jeito assim, mas era para eu ter uma base muito mais fortificada para aí sim conseguir colocar em prática na produção musical. Não, legal. Que nem eu não sabia que para produzir uma música tinha que ter pelo menos uma base de teclado, né? É muito importante. Mas, então, bem legal, bem legal.
E o ano passado, em novembro, saiu a famosa retrospectiva do Spotify. E, gente, o Rafael tá nas principais plataformas digitais, então se escrever Rafael Domingos lá já acha. Já acha. Perfeito, Super em qualquer fácil. uma, né? Qualquer uma, todas. As principais, né? É isso. E aí, eu tô aqui com os números que ele teve em 2023, Spotify, porque ele traz os números que você teve como artista. Isso. Né? E ele postou, então eu tô aqui, ó. Gente, ele teve mais de 10 mil streamings, isso é muito legal. Não sei se é uma média, mas aí tu já me confirma. Mais de 3 mil ouvintes é uma média? Não, é o total do que você teve. É o total deste ano. O total, legal, de 2023. 549 horas. É muita coisa. Eu não faço nem assim ideia, nem Quantos dias dá, né? Não. Vai muito além. E em 58 países, o que é muito importante, porque tu canta em português. É só em português. Em português. Então, assim, a gente não tem tantos países que falam a língua portuguesa, então 58 países escutando ele cantar em português é muito legal, né? Sim. Muito, muito legal. E aí me fala dessa retrospectiva, como foi pra você quando você viu os números, a felicidade e tudo mais, porque eu acho que é importante, né, ter esses dados. Para todos os artistas. O Spotify, ele sempre fornece pra gente alguns dias antes vai ser tal dia que vai sair a retrospectiva. Então a gente tem no Spotify for Artists, que a gente consegue saber assim. A gente não. A gente que tá escutando música, eles não avisam. Os jornais soltam uns spoilers, mas eles já têm antes. Agora eu vou sempre me consultar com o Rafael quando é que vai sair pra mim ficar já esperto. Fica todo mundo sabendo o dia. Tudo então. Aqueles portais de música do Sim. Twitter. Enfim. Então foi obviamente, uma felicidade enorme de saber tudo, o crescimento. Eles fazem uma comparativa também com o ano passado. Legal. Então, quando eu vi esses números, assim, esse impacto, assim, isso vem tudo de uma construção a longo prazo que eu tenho feito desde o ano passado, né? Então, essa questão de você, por exemplo, dos países, 58. Aí você fica assim, caramba, como é que 58 países? Tem tudo a ver com o algoritmo, de você trabalhar também a questão de marketing, de você estruturar as canções. Tem uma série de coisas por trás que faz a sua música chegar muito mais longe, né? E tu trabalha bem isso, né? O teu Instagram é bem legal, tu tá sempre atualizando, que é importante hoje em dia. O Instagram não dá pra deixar perfil parado. Não dá pra deixar mesmo. E tu tá sempre trabalhando isso. Então, esse é um reflexo, né? Os 58 países, o tanto de streaming, as horas, esse reflexo mesmo do teu trabalho, além das músicas. Porque eu já escutei, ok, então, assim, a minha preferida é Filho de Judas, a gente já vai falar dela, mas a minha preferida é essa. Mas, assim, é importante você trabalhar esse marketing em cima de cada lançamento, e por mais que não esteja lançamento, você ir trabalhando em cima do que, vai vir aí, tô aqui, e eu tudo sempre busco também não só ficar ligado à parte de vou lançar uma música. Acho que uma carreira tem uma série de outras coisas que você deve pensar, como você é artista, de posicionamentos, de eventos. Esse ano teve vários eventos que eu participei. E essa questão dos países, voltando, existem pessoas que são de outros países e me acompanham. Né? Tem o Daniel, que é da Irlanda. Ele é francês, mora na Irlanda. Tem a Fátima, que é de Nicarágua. E eles realmente acompanham as letras das músicas, buscam aprender em português. Olha só. Então não é um número grande assim de pessoas estrangeiros, mas são pessoas que têm uma conexão com a música, têm uma conexão com a letra, e eu sempre mantenho por perto, mesmo sendo artista independente, né, e tendo os meios, vamos dizer assim, mais reduzidos de propaganda e tudo mais, mas sempre eu faço questão de trazer para perto. Não, e é legal, né, que foi como você falou, esse negócio de trazer para perto mesmo, né, você tá ali junto com eles, você conhecer eles, pelo menos nesse começo, né, que tá aí e tudo mais, tá crescendo, mas nesse começo você tá com eles e conhecer quem é o teu público é muito legal, né? Muito importante para todos os artistas. É o que eu sempre falo assim, né? Não foque só em querer lançar uma música e achar que vai ser um sucesso global ou nacional. Sim. O importante é você ir construindo a sua história mesmo e sendo leal a ela, né? Então Não adianta você, porque tem uma música que tá bombando, então vamos fazer para bombar e achar que as coisas funcionam dessa forma. Acho que é importante você ser leal à sua própria história, por isso que as letras das minhas músicas refletem muito as coisas que acontecem na minha vida. São como diários, assim, que eu faço. Então sempre segue muito a risco as coisas que acontecem na minha vida. E eu acho que é isso. É importante você estar com essas pessoas, você estar ali conversando com elas. Esse primeiro momento que, gente, vai ter uma hora que o Rafael vai estar assim, bombado, e aí não vai dar pra ficar conversando com o Rafael, não, entendeu? Então, assim, é a hora deles aproveitarem. Já na verdade, continuando esse teu caminho na música, bora falar das premiações. Gente, o Rafael
a música que eu comentei pra vocês, que é a música que eu mais gosto, né, que é Filho de Judas, o videoclipe dele foi premiado no Curta Santos como o melhor videoclipe da Baixada Santista em 2023. Sim. Gente, ele ganhou uma premiação de R$8.000, é isso, Rafa? O prêmio foi uma estatueta. Legal. E os R$8.000 voltados para equipamentos do audiovisual, que ficou com a equipe de audiovisual. Isso, porque tu teve uma equipe de audiovisual e aí esse valor em dinheiro ficou com eles. Isso, uma parceria, uma colaboração. Legal. Onde a gente junta, porque o nome da equipe se chama Ecta Filmes, eu queria agradecer vocês. Depois eu vou citar um por um, porque sou muito grato a vocês. E foi uma colaboração que nós fizemos, né? Eles estão começando, eles saíram da faculdade recentemente, na pandemia. Olha só. Né? Ainda na pandemia. E como eles estavam começando, essa questão de juntar para ir pro portfólio deles, para mim ter também o videoclipe, então a gente uniu a minha narrativa para entrar no videoclipe e eles fizeram a produção do videoclipe. E essa junção, esse casamento assim criativo, resultou nessa premiação que foi por voto técnico do júri. Olha só. Que inclusive eu queria dizer aqui que parte dos júris são diretores de videoclipes da Poca, Pablo Vittar, Greg Queen. Então, assim, quando a gente descobriu que teve essa premiação em torno do videoclipe de Filhos de Judas, nossa, a gente ficou... Sim, Perdeu até o que se falar, assim, na hora. Conhecida artisticamente como Lady Iris, nossa convidada é tatuadora há 7 anos e se destacou com as suas tatuagens vibrantes e cheias de vida. Mas a história dela vai muito além das tintas e agulhas. Ela batalhou desde cedo para conquistar o seu espaço. Encontrou na arte da tatuagem não só uma profissão, mas a sua paixão. Nesse episódio, vamos explorar a sua trajetória inspiradora, desde os primeiros desenhos na adolescência, até se tornar uma tatuadora renomada, com um estúdio próprio e patrocínios de grandes marcas. Hoje, a gente vai falar de tatuagem com ela, Iris Albin, ou melhor, a gente vai falar de tatuagem com ela, Lady Iris. E aí, tudo bem, Iris? Oi, tudo bom? Prazer imenso estar aqui com você. Tô muito feliz de ter você aqui, até porque você foi uma indicação da dona Silvia, minha mãe. Sua mãe maravilhosa que tatuou comigo. Tatuou uma tatuagem linda que já já a gente mostra. Sim. Já já a gente fala dessa tatuagem, mas fiz uma breve introdução aqui sobre tu, e aí acho que a gente tem muita coisa pra falar, Temos. Tá bom? Vamos começar com aquele clássico. Como é que começou a tua jornada na tatuagem? Como é que tu descobriu essa paixão? Cara, foi incrível pra mim, né? Porque eu sempre amei arte, eu sempre amei desenhar, sempre amei tudo. Eu, na escola, era a que desenhava melhor ali na aula de artes, na faculdade, o povo ia pedindo desenho também. Então, eu sempre fui muito ligada com arte também. E eu fiz aula de violão por muitos anos. Nossa, então a arte tava ali, ela ia vir de algum jeito. Ia vir né? de algum jeito. Aí, ali com os meus 18 anos, mais ou menos, foi quando eu comecei a me interessar pela tatuagem. Porque eu queria fazer uma tatuagem, né? Minha primeira tatuagem. Aí eu fui atrás, e como eu gostava de desenhar, eu ficava desenhando, esboçando algumas ideias que eu tinha. Até que eu pensei, e se eu não virar tatuadora? Aí eu fui atrás e eu vi que, tipo assim, não é pra mim esse mundo. Eu falei, não vai rolar. Como assim? Eu achei que não era pra mim. Nossa! E aí, porque eu não conhecia nenhum tatuador, não tinha nenhuma tatuagem. Então, na época Entendo. também, 7 anos atrás, era um pouco mais nichado do que é hoje. Não tinha esses conteúdos na internet como existe hoje. E aí eu fui atrás, mas eu falei, não é pra mim e tal. Tentei ainda entrar em contato com alguns cursos, mas era tudo muito difícil. E fui fazer outra coisa, fui estudar, fazer faculdade. Aí eu passei numa faculdade pública, eu fiz biologia. Não terminei, desisti, mas eu fiz 3 anos de biologia. E durante a faculdade eu tava ali muito desanimada. Já tava ficando triste, porque eu gostava muito de estudar biologia, mas eu não me via atuando na área. E aí eu saí de casa muito cedo, então eu tinha que fazer faculdade, eu tinha que trabalhar, tinha que pagar minhas contas, aluguel, etc, tinha que comer. E era tudo muito puxado, e eu trabalhava em shopping na época. Nossa, é puxado. E aí você pensa, final de ano, aquele shopping lotado e época de prova. Nossa! Então era assim, pra mim era os momentos mais tristes que eu ficava
muito pressionada mesmo com as notas e com o trabalho, e tinha meta. E aí foi quando eu tentei um acordo pra me mandar embora, eu consegui. Eu consegui, foi tipo, no dia que me mandaram embora, eu, tipo, o chefe, quando vai te mandar embora, parece que te manda embora meio triste e tal, só que eu tava muito feliz. É sobre. E aí ele, tipo, você vai ser desligada da empresa, que não sei o quê, e eu, tipo, pulando de felicidade por dentro. Não sabia como eu ia pagar minhas contas, mas era isso, eu ia receber seguro, FGTS e tudo mais. E eu lembro que quando eu saí de lá, eu me senti muito aliviada e deu um estralo na minha cabeça da tatuagem. Foi quando eu falei assim, eu vou tentar ser tatuadora agora, porque eu nunca tive condições de investir na tatuagem. E eu ia receber seguro, FGTS, tudo. Então dava ainda, tinha um tempinho então, ali. E eu ia receber um dinheiro e falei assim, eu tenho um dinheiro pra investir. Sim. Então, se não for agora, não vai ser nunca. Aí eu lembro que na mesma semana que caiu ali minha rescisão, as coisas, eu já fui atrás de material, comprei tudo errado. Foi muito caótico. Eu ia falar, eu amo, porque, a gente vai muito nessa vibe, né? Só compra aí quando vê. Tipo, nossa, tem uma maquininha aqui, o que eu faço com ela? Mas pera, tu comprou tudo antes de fazer um curso? Comprei tudo antes de fazer um curso. Meu Deus, pesquisei ali no loucura. Facebook, na época. Nossa! Nos grupos Isso em que ano? Tu lembra? Foi... eu comecei a tatuar mesmo em 2017, só que eu comprei o primeiro material no final de 2016. Entendi. Porque eu fui mandada embora, assim, um pouco antes do Natal. Nossa! Então, pra mim, foi um alívio muito grande, tipo assim, não vou precisar passar mais um final de ano trabalhando em shopping. Nossa. E aí eu lembro que na mesma semana eu comprei o material ali e comprei antes de fazer um curso. É sobre. E aí, esse teu início, aquela pegada de tatuar na pele do porco. Sim. Porque pra quem não sabe, começa tatuando na pele do porco, não é isso? Hoje em dia não se tatua mais em Não. pele de porco. Entendi. É peles artificiais, existem até marcas de peles artificiais. Não sabia. Inclusive, eu já recebi, eu tenho pra fazer um vídeo sobre peles artificiais. Mas antigamente não tinha. Nossa, parei muito antes. Eu jurava que era... Veganos. Perdão. Eu sou vegetariana, hein? Meu Deus do céu. Mas eu tatuei em pele de porco. Mas... Gente, Gente, eu não sabia. Mas já tem pele artificial. Tem pele artificial, são ótimas, simula muito bem a pele humana, lógico, é diferente da pele humana. Sim, mas a pegada da pele do porco era porque tinha alguma coisa? Tinha, porque é aquele toucinho, sabe? Aquela barriga do porco. Sim. Então tem aquela pelezinha que parece. Tá. Só que com as peles artificiais, se eu não me engano, é feito de silicone hoje em dia. Ela simula até melhor, porque a pele eu já tatuei em pele de porco. E ela prende a agulha um pouco. Já ouvi falar disso. E eu já tatuei em pele artificial, das mais novas hoje em dia. Pode falar de marca? Pode. Inclusive, eu usei da Nopig, que é uma marca que eu gosto bastante de peles artificiais, pra quem tá começando a tatuar, dá uma pesquisada. E é muito parecida, não engancha a agulha, é fácil de limpar, a pele de porco já é um pouco diferente. E tinha que preparar, era horrível, é fedida. Não, e tem que deixar no congelador, não tem uma vibe assim? A gente colocava no cloro pra poder esbranquiçar. Tinha que raspar os pelos, porque tinha uma gordura. Aí horrível. Não, vai na pele artificial, né? Não sei se eu fazia certo nessa época, né? Iniciante. Não, mas é sobre. Mas eu também tatuei em EVA, que a gente tatuava, que era mais barato. EVA também dá pra tatuar? Dá. Não é tão bom, dá pra tatuar em fruta. Já tatuei em fruta, laranja... Gente, eu tô descobrindo um mundo aqui, não sabia. Dá pra tatuar em fruta, dá pra tatuar em EVA. E tinha antigamente também umas peles de borracha, que eu já tatuava também nessas peles de borracha, só que na época era muito caro. Tipo, uma tamanho assim, A4 era uns 40, 50 reais pra um iniciante. Nossa, é claro que é. Sim. Hoje em dia já é bem mais em conta as peles artificiais. Mas eu acho que... Tá, tudo bem. Vamos só pra gente seguir a linha. 2017 você começa, não? Sim, eu comecei mesmo a tatuar. Minha primeira cliente foi em 2017. Primeira cliente em 2017. Lembra o que foi? Foi uma flor. Foi uma flor toda em pretinha, assim, tadinha. Mas não ficou tão ruim. Eu fui fazendo devagarinho e tal. E eu já tinha... Desde quando eu comprei meu primeiro material lá em 2016, eu fiquei muitos meses treinando em casa. O que é importante. É, muito importante. E a maioria dos trabalhos ali que eu fiz, que não foram tão bons, um ano depois eu chamei a galera, eu marcava, assim, tipo... eu não gostei muito. Aí eu marcava, tipo, tinha uma anotação
E aí, 1 ano depois, 1 ano e meio, eu chamei a galera pra reformar também. Então, Nossa, adorei. Eu acho que eu arrumei todos os meus trabalhos com isso. Sim, e aí tu começou naquela vibe do fininho, só de preto, não? Não. Tu já começou no... Já comecei no colorido. Mentira. Te juro. Peraí, antes... Ai, gente. Ai, eu tenho tanta coisa pra falar com ela. Vocês não estão entendendo. Tá, eu não quero perder a linha de raciocínio do teu começo, mas eu vou fazer algumas perguntas no meio. fazer. Tá bom? Que é Deixa. aquele dia de dúvida. Uhum. Tá. Começou com o colorido. A gente escuta muito que a tinta colorida dói mais. É verdade? Não. Mas a Não tinta é a branca tinta. dói mais? Não é a tinta. Não é a cor da tinta. Mentira é o quê? É o tamanho da agulha. E porque o colorido a gente sempre passa depois da tinta preta. Aí a pele já está machucada. E aí, por a pele já estar machucada ali, acaba doendo mais. E a agulha pra pintar, geralmente a gente pinta com a agulhinha maior. Mas por quê? Porque a tinta colorida é mais grossa? Tem alguma coisa Vou assim? dar exemplo de um pincel. Tá. O pincel tem aquele fininho, Aham. que a gente faz os detalhes, que é o que a gente geralmente faz com pretinho. Sim. E tem aquele pincel, tipo, grandão assim, sabe? Que é o que a gente vai pintar uma Ah, parede. peguei. Aí, Tá. Então a agulha tem esses tem vários outros formatos. Sim. Mas os 2 formatos, que é de traço, que ele é mais assim, acho que o pessoal dá pra ver ali. Aham. E tem o de pintura, que é mais assim. Tá. Então geralmente são mais agulhas na pontinha da de pintura. E ela é um pouquinho maior também. Entendi. Então não é a tinta. Nossa, eu jurava que era não tinta. É a tinta. Mas não sou só eu que acha que é a Todo tinta. mundo acha Ai, que é que tinta. bom, porque agora eu fiquei. Será que sou só eu que não sabia que era tinta? Que não era tinta? Entendi. Então não tem nada a ver com a tinta, e sim a agulha. Sim, a agulha, Mas- a pressão que o tatuador faz na mão também. Mas que nem. Aí você disse também, já passou a preta, a pele já está mais Machucada. sensível e tal. Mas eu posso fazer uma tatuagem só com a tinta colorida? Pode. Eu posso começar só com a Pode. tinta. E tem gente que faz em sessões também. Tipo, faz o preto, espera cicatrizar e volta. Ah, dá pra e fazer faz o assim colorido. também. Dá pra fazer Entendi. assim também. Entendi. Tá, e aí continua. Já começou com o colorido Já, mesmo. Desde quando eu comecei a tatuar, tive a ideia, a primeira vez lá com 18 aninhos, eu já tinha pensado assim, colorido, sempre gostei muito de cor, tinha cabelo colorido, aquela coisa toda. Eu amo, cara. E eu sempre gostei muito de cor. Desde a minha adolescência, assim, eu era tipo emo color. Então, quando eu comecei a tatuar, eu já sabia que eu queria um colorido. Não tinha, tipo, essa dúvida. Então, pra mim, chegar no estilo que eu faço hoje foi muito mais fácil, porque eu já tinha certeza disso. Então, quando eu comprei meus primeiros materiais, já comprei tinta colorida, já foi tudo isso. E já comecei a treinando colorido. Lógico que na teoria é mais fácil do que na prática. Então, quebrei muita cabeça com colorido, porque o colorido, ele sim, é mais difícil de pigmentar. Para o iniciante também acaba gastando mais, porque tem que comprar várias tintas. Você faz em preto, você compra uma tinta só. É verdade. Então, foi bem difícil, mas eu acho que eu consegui, né? Pô, será que conseguiu?